Julgamento dos generais Dino e Copalipa foi retomado. Delinquência atinge níveis alarmantes no município de Belas. Papa Francisco mostra melhorias e já alimenta normalmente. Na RDC, o governo oferece recompensa pela captura dos líderes do M23. As notícias desta segunda-feira, 10 de março de 2025, já está no ar. Boa tarde. A chuva que caiu no sábado em Luanda causou vários constrangimentos aos cidadãos e em vários bairros, onde voltaram a se verificar as habituais inundações e condicionamento no trânsito. A ENDE interrompeu neste domingo o fornecimento de energia elétrica em algumas zonas para evitar problemas maiores. O cenário não é novo e repete-se toda vez que chove em Luanda. Casas alagadas e vias intransitáveis têm sido o habitual dos munícipes de alguns bairros da capital. Quem vive no bairro São Pedro, município do Kazenga, precisa encontrar mecanismos para sair de casa. Para não pisar na água parada, Tatiana Simão foi carregada pela mãe nas costas. A jovem afirma que quando chove, a situação é difícil. É sempre a se levar nas costas. Os outros pisam na água, é difícil. O morador do bairro há mais de 20 anos, João, de nome fictício, lamenta a situação que vivem e disse que desde que a estrada principal Angola-Quiloães foi asfaltada, a via de acesso à sua residência fica alagada. E já lá vão mais de 10 anos. Eu sou morador deste bairro desde que nasci, desde 1986 que cá vivo. Mas nunca antes a gente viveu o que a gente vive desde que foi feita essa estrada. Temos vivido essa calamidade, chove, pequeno sereno, pequena chuva, a rua fica logo encharcada, que é obrigado nós como moradores em pegarmos, conforme vejam aquela máquina aí a trabalhar, pegarmos em motobomba, ter que pôr aqui para escoar a água. Vocês estão propriamente no bairro São Pedro 1, que é este lado, São Pedro 2, o outro lado. E o bairro São Pedro foi um bairro, né, no outro hora bom, que agora já não é devido a algumas obras feitas pelo governo, né? Facilitou o trânsito e dificultou os munícipes. Em função da realidade que vivem por causa da chuva, Santana Miranda declarou que muitos vizinhos abandonaram as casas. As pessoas não vivem, aqui as pessoas estão a sobreviver, estamos a ver numa bicharada mesmo, no lixo. Aqui as pessoas só ficam 6 meses no tempo seco, senão todos os meses, 6 meses, tudo é paludismo, as pessoas ficam doentes constante. Porque dessas águas estão aqui paradas. Até praticamente os moradores daqui alugaram as casas. Até a base onde está sentado, que é o PT, a água chega e depois as coisas para ele começam a andar assim esticão. A água tomou conta das ruas e invadiu residências. Nesta época, o balde é um grande aliado para retirar a água das casas. Manuel Albino apela por ajuda. Se chove aqui, fica só que a água entra muito em casa, muito em casa. Estamos mal aqui. Em algumas zonas de Luanda, a empresa de distribuição de energia elétrica, ENDE, interrompeu neste domingo o fornecimento da luz elétrica. Segundo Domingo a Paz, sempre que chove, apaiam choques elétricos. Muitas águas podres, águas paradas. Aqui da Esticão, esse bairro da Esticão, por exemplo, aqui, se pegar aqui no posto, da Esticão, aqui todos os postos aqui já morreu aqui, pessoas a morrerem aqui. Com Esticão mesmo está a gritar que não tá, a pessoa não consegue salvar, a pessoa que está a gritar aí. Estamos mal, mano, aqui a água está mal. Muito pelas crianças, principalmente pelas crianças. Bertel dos Santos informou que, tal como outras ruas, a Petrofina fica intransitável. Este bairro, quando chove, é muito crítico. Aqui é o famoso lago da Petrofina. Quando chove aqui não temos acessos para saída, se não se removemos água com motobomba e não temos acesso para nada. Na Borracheira, município de Rojaenda, a realidade é a mesma. O Sr. Silva declarou que uma máquina niveladora resolveria o problema. O que a gente quer, enquanto não há muito, o pouco também satisfaz. De quando em vez de passar aqui uma máquina motoniveladora e as empresas de limpeza também passarem por aqui. É isto. Para resolver a questão das casas alagadas e vias intransitáveis após a chuva, vários munícipes apontam como solução o investimento em infraestruturas de saneamento e uma atuação mais precisa no setor de urbanismo e construção.
Os moradores do bairro Calemba, em Luanda, reclamam do aumento de mosquitos na zona, devido à falta de manutenção das árvores e jardins ao redor da vala de drenagem a céu aberto. Como resultado, aumentaram na zona os casos de paludismo. As reclamações vêm destes moradores que vivem próximo à vala de drenagem. Eles dizem que as árvores ao redor, plantadas pela empresa Unidade Técnica de Gestão de Saneamento de Luanda, têm sido as principais causadoras dos mosquitos na zona. O que mais me inquieta sobre essa situação, primeiramente, é os mosquitos. Nós temos muitos mosquitos. Nesse momento, até se verem a vala está limpa por causa da chuva de ontem. Mas quando não chove, a vala fica toda cheia de lixo. E quando tem lixo, olha, até para tu ficares aqui, tu não consegues. É muitos mosquitos. E a outra questão são as árvores que crescem aqui. Elas crescem de uma tal maneira que não vêm cortar. Nós, os moradores, é que temos que sair das nossas casas para poder botar as árvores, porque elas batem mesmo aqui. Elas podem ficar nem chegar nas nossas portas, eles não vão vir cortar. A última vez que nós reclamamos, que até ficamos mesmo incomodados e subimos para cortar, fomos lá pedir e eles disseram que nós poderíamos morrer mesmo com picadas de mosquitos. É mentira, eu estou cheia de picadas de mosquito. As árvores, temos muitos mosquitos, traz muitos mosquitos essas árvores. As árvores, quem plantou as árvores é a empresa. Aí agora as árvores já estão muito grandes, que eles não aceitam. Nós pedimos para podar as árvores, eles não aceitam. Eles dizem que as árvores não se pode podar porque faz parte da empresa, aí não pode. Da semana passada fui lá, fiquei para ter com o dono da empresa, ele disse que não ficam mesmo com os mosquitos, porque nós não podemos podar as árvores, isso é complicado. A etiquetação de novamente os mosquitos. Estamos a passar mal no hospital do Casqueio, que praticamente com a malária que está a haver. Outra coisa também, não vamos só criticar o governo, sim, mesmo também nós como povo, acabamos por deitar lixo por trás das nossas casas. Isso aqui afeta a todos nós e as nossas crianças. Só pedimos que pelo menos no da Câmara tem que ver sempre consoante essas árvores. Por quê? Porque tempo seco, os mosquitos aderem-se muito. E é muito que no qual a gente já vem sempre a reclamar, acima de tudo. O acúmulo de lixo e cheiro nauseabundo fez os moradores pedirem a intervenção para que se feche a vala, localizada no bairro Calemba. O cheiro da vala, tem mau cheiro a vala. São muito lixo que a pessoa até não entende de onde é que vem o lixo. A inquietação que nos inquieta cá na Calemba e o Casqueio do Buraco é o lixo. E já vai 2 meses que o contentor que está lá na tcheira e não conseguem tirar o lixo, o povo já reclamou sobre isso. Santos Kisanja disse que nos últimos tempos a população do bairro tem se reeducado de formas a não depositar o lixo na vala, apesar da fraca frequência dos carros de recolha dos resíduos sólidos. Estamos agora a mudarmos a nossa mentalidade de termos o lixo dentro da vala. Por quê? Porque nós também assim, estaremos a ajudar o Estado. Eu acho que a única forma de também a gente ajudar o Estado é a gente depositar o próprio lixo no seu devido lugar, que é um contentor. E a aderência também aqui, uma vez ou outra, que passa às vezes os homens do lixo para tirar os lixos. Até, graças a Deus, que até nossas crianças indiretamente já estão ficando um pouco reeducados. Por quê? Porque já não é muito assim, daí espreitar na vala. Talvez aqueles meninos que costumam apanhar ferros para pesar, que às vezes até 4 horas, 5 horas estão dentro da vala para apanhar aqueles ferros. A chuva que se abateu em Luanda neste sábado fez com que esta árvore cedesse e os moradores aproveitaram a oportunidade para então terminarem de a podar. 122 novos casos de cólera foram registrados no país nas últimas horas. Nas províncias de Luanda, Bengo, Benguela, Icolo-Bengo, Malange, Kwanza Norte e Kwanza Sul. No mesmo período foram igualmente registradas 8 mortes, sendo 3 no Bengo, igual número em Benguela e 2 em Luanda. 64 pessoas receberam alta médica. Desde o início do surto, em janeiro último, foi reportado um total cumulativo de 6.452 casos. Até o momento, 231 pessoas perderam a vida devido à doença em todo o país.
Em Cabinda, as mulheres prometem continuar a participar em ações que visem estimular o crescimento da província. A governadora local reconhece o contributo que as mulheres da região têm prestado para o desenvolvimento socioeconômico da província. O Dia da Mulher foi celebrado de forma diferente em Cabinda. Começou com cânticos e agradecimentos. Todas elas unidas e de diferentes estratos marcaram presença na cerimónia para festejar as conquistas femininas. As mulheres presentes falam sobre os desafios enfrentados no seu dia a dia. É uma data especial porque a mulher tem um papel muito importante na família, na sociedade e na igreja. Esta mulher que dia a dia vai levando o seu filho ao colo, esta mulher que procura que o seu filho não falte de comer. E nós sabemos que na Bíblia vimos que o primeiro gênero que descobriu que Jesus ressuscitou foram as mulheres. A mulher tinha sempre um lado especial, mas agora, em função já daquilo que se diz que é a globalização, dentre outros, a mulher dia após dia está a procurar forma de conquistar o seu espaço, dando assim contributo naquilo que é o processo não só da socialização, como também do desenvolvimento das comunidades e do seu próprio país. Temos que continuar sendo mulheres, guerreiras e festejarmos o nosso dia. O administrador de Cabinda reconhece a contribuição que várias mulheres têm vindo a dar para o desenvolvimento da província. Destacamos o papel fundamental das mulheres no desenvolvimento da sociedade, pelo que reconhecemos as conquistas sociais, políticas e econômicas das mulheres ao longo da nossa história existencial. A secretária provincial da Ação Social pediu mais dedicação às mulheres nas suas responsabilidades cotidianas. Neste dia especial, dedicado às mulheres, rendemos tributo à força, à inteligência e dedicação das mulheres que, com coragem e determinação, constroem sociedades mais justas, desenvolvem economias e transformam comunidades. Já a governadora Susana Abreu recomendou às mulheres a refletirem a realidade que a sociedade hoje enfrenta em termos da conservação de valores morais. Minhas manas, minhas queridas, minhas amadas, vamos refletir. O 8 de março, Dia Internacional da Mulher. Como é que nós ajudamos uma a outra? O que é que nós fazemos para apoiar uma a outra? Damos as mãos? Abraçamos? O que é que fazemos? Mulheres em Cabinda festejam de forma diferente o 8 de março. Mais de 100 empreendedoras participaram na Feira da Mulher que decorreu na cidade do Lubango. O evento foi promovido pelo Gabinete de Desenvolvimento Econômico Integrado no âmbito do Março Mulher e dos 50 anos da Independência Nacional e visou promover os produtos e serviços das empreendedoras. Mais de 100 empreendedoras participam da Feira da Mulher que decorre na cidade do Lubango. O evento, promovido pelo Gabinete Provincial do Desenvolvimento Econômico Integrado, em parceria com a Associação das Mulheres Empreendedoras da Huila, visa a divulgação de produtos e serviços. As participantes louvam a iniciativa e esperam aumentar as suas vendas neste evento, realizado no âmbito do Março Mulher e dos 50 anos da Independência Nacional, e falam dos seus produtos em exposição. A iniciativa, graças a Deus, gostei e espero que continue assim em 2026. Estou a vender casacos de frio, vestidos de gala e trouxe algumas peças da minha mãe, que ela é estilista. Então trouxe alguns casacos dela, alguns aventais, camisas, vestidos que ela faz também, africanos, né? Então trouxe uma grande diversidade, trouxe um quadro, uma obra de arte minha também para expor, pastas, sapatos. Então eu estou a vender tudo. Venho do Centro de Transformação de Produtos Agrícolas, produzimos doce,
desidratamos também alguns produtos. Temos a cenoura desidratada, a couve desidratada e temos também a cebola nacional. Sobre a iniciativa da organização da feira, dou a opinião de que venham mais mulheres para que a feira possa correr tão bem. Trouxemos de tudo um pouco, temos aqui bons presentes para mulheres, sabendo que estamos no mês mesmo das mulheres, então temos muita coisa boa para ofertar. A jovem empreendedora Diolinda dos Santos aponta a união entre as mulheres como fator importante para o seu empoderamento. Esta aqui não é a primeira feira que eu participo. Recentemente reunimos-nos várias mulheres para fazer um bazar, porque eu acho que o objetivo é esse, mulheres levantarem mulheres. Mas eu acho que o empoderamento feminino é muito importante e que nós mulheres devemos apoiar outras mulheres também. No bairro Mundial, localizado no Benfica, município de Belas, a delinquência está em alta e os meliantes fazem das suas, tanto durante o dia como de noite. Moradores ouvidos pela reportagem mostram-se agastados com a situação e apelam à intervenção urgente das autoridades. Bairro Mundial, localizado no Benfica, município de Belas. Ao longe, parece um lugar tranquilo de se viver. A realidade é totalmente diferente, segundo moradores que estão aflitos com a delinquência na zona. Aqui mesmo no bairro Mundial, você não se sente à vontade para andar com o telefone na mão, principalmente quando é de noite. Não se sente à vontade porque a cada esquina tem sempre um jovem que tem a frequência de... pode chegar a tirar o telefone na mão ou roubar mesmo. A delinquência nesse bairro está mesmo muito alta. Devido à falta de emprego, todos os jovens se inclinaram na delinquência. Principalmente a partir das 19 horas, já é proibido se movimentar com o celular. Porque a maior parte da delinquência ou dos jovens que roubam, eles andam de moto. Então, a partir das 19 horas em diante é perigoso andar com o telefone na mão. Na localidade, os assaltos são contínuos, dizem que começam de dia e dão sequência no período noturno. A partir das 18 horas, não é permitido circular no bairro. Principalmente os nossos jovens aqui, né? Não se aplica ao conhecimento, ou seja, né? Que é para poder desenvolver o nosso país, não. Mas eles se entregam naquelas coisas ilícitas que, às vezes, quer dizer, muitas das vezes isso leva a fundar mesmo o nosso país, ou seja, o nosso bairro mundial. Tanto de dia ou de noite têm ocorrido essas situações. E são mesmo jovens do bairro, só que eles não podem se identificar, né? Porque fazem isso com armas, assalto. Já tivemos um caso que tivemos a sair da igreja de noite. Havia 4 motoqueiros armados a seguirem um iasse. Estavam a dar mesmo tiro, tipo, se uma pessoa estivesse na rua a passar, poderia mesmo ser ferido, porque é tiro contra o iasse. E isso tem acontecido muito mesmo aqui. Isso é algo já praticamente diário, né? A zona carece de quase tudo, desde escolas públicas, hospitais, acessibilidade, entre outros. Aqui no bairro Mundial, pelo que eu saiba, não tem nenhuma escola pública. E a maioria das escolas, principalmente as do secundário, não são legalizadas. Se não são legalizadas, e escolas também são aquelas escolas que não têm capacidade suficiente para fazer com que a pessoa seja bem formada. Nós de baixa renda, que não tem para onde recorrer, né? É necessário mesmo fazer um esforço, que até que nós atingimos lá a um hospital público, e é muito longe daqui. Apesar do transporte, a nossa rua, isso nos inquieta mesmo tanto. Quer dizer, é uma lástima mesmo, é só Deus que vai nos acudir. Alguns motoqueiros dizem que, tendo em conta a degradação das estradas, principalmente quando chove, são obrigados a subir a corrida de 200 kwanzas a 1000 kwanzas, dependendo da distância. Por outro lado, dizem também ser vítimas de constantes assaltos. Em termos de acesso, quando chove, é uma situação precária mesmo, sofremos muito. A estrada não tão boa. E subimos o preço do transporte, no caso do buraco e lama, é complicado daqui até, nesse caso assim do Obama, não ter que subir a 1000 kwanza, não dá já 200, porque é complicado, cheio de lamas, e só para chegar lá você pode mesmo gastar 2 litros de gasolina, e aqui no Mundial é caso sério. Os assaltos aqui é constante,
Nos assaltam, em dois dias assaltam 2, 3 motoqueiros, é complicado. Os transportes de pessoas de um lado para o outro são feitos com carrinha de transportes de mercadoria. Daqui a pouco, o Papa Francisco tem noite tranquila e volta a comer alimentos sólidos. Os dados constam da nova atualização divulgada pelo Vaticano. É momento para o primeiro intervalo neste jornal. Até já. Estamos de volta agora com as notícias além das nossas fronteiras. O Papa Francisco teve noite de sono tranquila, de acordo com as informações do Vaticano divulgadas na madrugada desta segunda-feira. O Papa voltou a ingerir alimentos sólidos e a acompanhar as atividades da Igreja. Veja mais no Compacto Internacional. Desde o início do internamento, a 14 de fevereiro, o Vaticano faz informes diários sobre como foi a madrugada do Pontífice. Na noite de ontem, em comunicado, apontou que uma leve melhoria do Papa, que voltou a ingerir alimentos sólidos e conseguiu acompanhar atividades espirituais da Igreja Católica por videoconferência. A previsão dos médicos era a de que nesta noite, após usar máscara de oxigenação durante o dia, o Papa fizesse uma ventilação mecânica não invasiva. Trata-se de um ventilador usado para empurrar o ar para os pulmões com pressão controlada, facilitando a respiração e reduzindo os esforços dos músculos respiratórios. Grupos jihadistas ligados ao novo governo sírio estão a promover uma limpeza étnica contra a minoria alauíta no país e a livrar-se dos corpos para esconder as evidências dos crimes. Entre quinta e sexta-feira, mais de 1000 pessoas morreram em confrontos nas áreas em que vivem os alauítas, da qual faz parte o ex-presidente sírio Bashar al-Assad. Segundo um observatório sírio, a maioria delas, mais de 700 pessoas, era civil. Segundo testemunhas, o número de assassinatos é muito maior. As mortes começaram a acontecer após confrontos entre tropas leais a Assad e integrantes do Hayat Tahrir al-Sham, o HTS, o grupo rebelde que liderou a ofensiva responsável por derrubar o presidente em dezembro de 2024 e que no passado era filiado do grupo terrorista Al-Qaeda. Um avião caiu neste domingo no estado da Pensilvânia, nos Estados Unidos. De acordo com a emissora local, a aeronave com 5 passageiros caiu numa área de asilo de idosos. Não há informações sobre feridos nem sobre a causa do acidente. Segundo o despacho da emergência das autoridades policiais, a queda aconteceu na comunidade de aposentados de Brethren Village. A comunidade fica perto do aeroporto de Lancaster. Vários veículos no estacionamento pegaram fogo após o acidente. Falamos de desporto a seguir. O Petro de Luanda venceu o Luanda City por 3-1 na tarde deste domingo, em partida a contar para a jornada 20 do Girabola. As duas equipas entraram apáticas nos minutos iniciais da partida. Coube ao Petro de Luanda a primeira iniciativa de perigo aos 17 minutos. Vanilson, isolado, no frente a frente com o guarda-redes, permitiu a defesa de Zema. Os tricolores persistiam, no entanto, a bola temia em não entrar. Das poucas vezes que o Luanda City chegou ao reduto mais defensivo do Petro de Luanda, marcou. Aos 41 minutos, André bailou de lá para cá sobre Anderson, cruzou para Mona empurrar a bola para o fundo da baliza e abrir as hostilidades no desafio. 1-0 foi o resultado ao intervalo. O Petro de Luanda restabeleceu a igualdade aos 53 minutos por intermédio de Jonathan Toro, no autêntico chapéu sobre o guarda-redes Zema. A remontada na partida surgiu aos 71 minutos por Julinho, que concluiu com perfeição ao passe milimétrico de Jared, no autêntico petardo. O 3-1 foi de autoria de Aparício após assistência de Ilídio Panda aos 87 minutos. Petro de Luanda 3, Luanda City 1 foi o resultado final. O técnico da formação tricolor, Ricardo Schell, apontou o segredo do triunfo. Uma atitude de campeão. Foi o que nós tivemos hoje na segunda parte e provamos porquê de sermos a melhor equipa do Girabola por esta atitude, saber que nem sempre o jogo nos corre de feição. Tivemos 30 minutos muito controlados, onde podíamos e deveríamos. Tivemos 4 excelentes oportunidades para fazer golo. Acabamos por sofrer um golo numa transição, na única vez que o Luanda City foi à nossa baliza. Mas a verdade é que na segunda parte melhoramos, fomos mais este espírito campeão que nos tanto caracteriza. Já Rui Ortete,
timoneiro do Luanda City, reconheceu a derrota e felicitou os seus atletas pela entrega. O Petro lutou, fez o que pôde. Nós, se calhar, faltou-nos ali alguma sorte em alguns momentos e também aquele cartão vermelho que condicionou-nos o jogo. Mas acho que foi um bom jogo, os jogadores estão de parabéns. Acho que o Luanda City está de parabéns. Parabéns também ao Petro. É um justo vencedor. Com o triunfo, o Petro de Luanda mantém-se no comando do Campeonato Nacional Girabola Alegria do Povo com 50 pontos, enquanto o Luanda City é 13º com 16 pontos. Avançamos com outras matérias que marcam a atualidade. Um jovem motorista de aplicativo que estava desaparecido do seio dos seus familiares foi encontrado morto e vai a enterrar hoje. O corpo do jovem John Martins, encontrado junto do rio Bengo, passou por uma autópsia. Nesta altura está no cemitério do Benfica, onde vai ser sepultado. A Liliana Vitor está a acompanhar este funeral e traz outros detalhes em direto. Boa tarde, Liliana. Boa tarde, estamos aqui neste momento no cemitério do Benfica, acompanhar então o cortejo fúnebre do cidadão angolano que em vida se chamou John Martins, cidadão que perdeu a vida misteriosa depois de receber uma chamada no aplicativo em que trabalhava com serviço de táxi personalizado. Mais cedo estivemos na morgue central de Luanda para acompanhar então o processo da autópsia e o resultado foi exatamente a gente já esperava, choque traumático, ou seja, John Martins foi procurado até morto, o seu corpo foi encontrado na província de Bengo, à margem do já estado Boa tarde, Liliana, e obrigada por estas informações. Vamos voltar a falar de desporto. O 1º de agosto e o Académica do Lobito empataram no último fim de semana na disputa da jornada 20 do Girabola. A jogar em casa, o Clube Desportivo 1º de agosto empatou frente à Académica do Lobito sem golos. Os militares foram mais ofensivos durante toda a partida. Todavia, viam a defesa adversária travar tudo. Parecia que os académicos fizeram a lição de casa em ter estudado todos os movimentos dos rubro e negros. Mesmo em tentativas cruzadas para ter uma ocasião de ressalto, o 1º de agosto não conseguia, pois o keeper adversário tinha as mãos de chumbo. No final, Felipe Nzanza, inconformado com o empate, olhou para este resultado como uma derrota, lamentando tudo o que foi perdido. Penso que o empate para nós é como uma derrota. Pelo tudo que nós fizemos dentro do campo, criamos, a equipa jogou, durante 90 minutos, estava em cima do adversário, falhamos até o penalti. Eu penso que, talvez, ficamos sem palavras, porque a equipa jogou bem, embora que diante de nós tinha uma boa equipa também do Académica, mas nós conseguimos controlar o jogo, conseguimos dominar o jogo, criamos várias oportunidades, só que não falhamos. Eu penso que, para nós, é como uma derrota, precisamos ganhar um jogo, não ganhamos. Vamos continuar a trabalhar. Penso que o futebol em si, o mais importante é que a equipa jogou e jogou bem. O resultado, penso que no futebol tem 3 resultados. Gelson, guarda-redes da Académica, afirmou que a sua equipa fará melhor nos próximos duelos. A intenção é trabalhar jogo após jogo. Esse jogo passou, já ficou para trás. A tendência é atacar o jogo de Sagrada, que vai ser também um jogo completamente difícil, mas é lá no nosso campo, não dizemos que nós somos maior que Sagrada, uma vez também que é outro candidato a título, vamos lhe receber com respeito como recebemos o de agosto, e a intenção, como eu disse, é progredir jogo por jogo. O 1º de agosto continua na 3ª posição do Campeonato Nacional com 38 pontos, ao passo que a Académica do Lobito ocupa o 10º posto com 23 pontos.
O Desportivo da Huila mantém a senda de vitórias em casa ao vencer por 1-0 o Recreativo do Libolo. O Desportivo da Huila suou para vencer por 1-0 este domingo o Libolo no Estádio Nacional Tundavala, em partida válida para a Ronda 20 do Girabola. Num jogo com pouca assistência e que foi bastante dividido e com oportunidades para ambos os lados, o primeiro tempo terminou em 0-0. Foi no início da segunda parte que o garoto guineense Mama, que entrou ao intervalo, encontrou o caminho da baliza e fez o tento solitário do encontro. No final, o técnico Paulo Torres disse que a vitória da sua equipa é merecida. O Libolo veio jogar aqui com uma estratégia muito baixa, defendeu muito. Na primeira parte eles praticamente abdicaram de atacar. E portanto isto aqui é a cereja no topo do bolo, portanto, estamos satisfeitos. São 3 vitórias muito difíceis. Hoje, nós sabíamos que este jogo ia ser muito duro para nós, mas conseguimos fazer aquilo que é o mais difícil, que é fazer o gol. E penso que a vitória é merecida. Para o técnico do Libolo, o golo sofrido no arranque da segunda parte desmontou toda a sua estratégia. Desmontou-nos completamente a estratégia inicial e isso dificultou-nos, porque depois o Desportivo baixou as linhas consideravelmente. Procuramos, na medida do possível, romper aquela barreira defensiva em que o Desportivo havia montado. Não tivemos esta capacidade e perdemos o jogo. O Tribunal Supremo retomou hoje o julgamento do processo número 38/2022, em que são arguidos Manuel Helder Vieira Dias Júnior Copelipa e Leopoldino Fragoso do Nascimento. As duas altas patentes militares estão acusadas dos crimes de peculato, branqueamento de capitais, associação criminosa e outros. O processo conta com 38 declarantes e testemunhas. Vamos em direto ao Tribunal Supremo, onde está o Alberto Capitão a acompanhar esta sessão. Capitão, boa tarde. Que notas marcam a abertura deste julgamento? Boa tarde, Manuela Costa e a quem nos acompanha. Esta primeira sessão do julgamento do processo 38/2022 já decorre há cerca de 2 horas. Estava com início previsto para as 10 horas, mas começou depois das 10 horas e 30 minutos. Este julgamento é dirigido pela juíza veneranda juíza Anabela Valente, que logo mesmo no início da sessão passou a palavra para o representante do Ministério Público para que este pudesse então apresentar a acusação. Todavia, os advogados de defesa, falo aqui concretamente de Benja Satula e também Bangula Kemba, que estão a representar os arguidos Leopoldino Fragoso do Nascimento e também a empresa Plasmart International Limited, pediram a palavra para apresentar, digamos que, algumas notas prévias. Entretanto, não foram atendidos, já que este tribunal entende que deve primeiro ser apresentada a acusação só depois as notas prévias dos advogados. Criou como que um clima tenso, já que foram trocas de palavras entre os representantes do Ministério Público e também os advogados de defesa. Este momento teve mesmo de ser, digamos que, moderado pela juíza Anabela Valente, que ainda assim insistiu no posicionamento do tribunal, dando a palavra para o Ministério Público para que este pudesse fazer então ou apresentar a acusação. Uma acusação que tem mais de 2.000 páginas. Aliás, ainda decorre esta apresentação da acusação do processo número 38/2022, em que são arguidos Manuel Helder Vieira Dias Júnior Copelipa, que foi diretor do antigo Gabinete de Reconstrução Nacional, que pertencia à Presidência da República,
também é arguido neste processo Leopoldino Fragoso do Nascimento, ainda outras figuras, nomeadamente Fernando Gomes, e por parte da China são arguidos neste processo Yu Aiming e as empresas China International Fund, CIF, Plasmart International Limited e Hatter Haig International Limited, acusados todos na prática dos crimes de peculato, burla por defraudação, falsificação de documentos, associação criminosa, abuso de poder, branqueamento de capitais e ainda tráfico de influência. Já disse que é um processo que tem como juíza a veneranda Anabela Valente. Por parte do Ministério Público, esta instituição, no caso a Procuradoria-Geral da República a defender o Estado, é aqui representada pelo Procurador Lucas Ramos, está também acompanhado do Procurador Gilberto Mizalak, que está também a tomar a palavra neste momento. Como disse, é um processo com mais de 2.000 páginas, ainda decorre este processo de apresentação da acusação deste caso. Um processo que devia ter começado, um julgamento do caso a 10 de dezembro do ano passado, mas na altura os advogados de defesa alegaram que não tinham tomado contacto com a acusação ou com o documento, com a convocatória do tribunal em tempo oportuno, daí que solicitaram o adiamento. A juíza atendeu, repassando então para hoje, 10 de março, para o início deste julgamento, que estamos só no primeiro dia, tem 38 declarantes e testemunhas, daí que poderá ainda levar algum tempo para que a sentença deste caso possa ser conhecida. A verdade mesmo é que já decorre este julgamento aqui no Tribunal Supremo. Vamos continuar a acompanhar para detalhadamente levar até a nossa audiência mais desenvolvimentos nos próximos espaços de informação da Rede Girassol, com o Bruno Costa e também o Alberto Capitão aqui no Tribunal Supremo. Boa tarde, Manuela Costa. Boa tarde, Alberto Capitão, e obrigada por estas informações. O Presidente da República, João Lourenço, conferiu posse a 4 novos representantes diplomáticos de Angola para Cabo Verde, Hungria, Itália e CPLP. João Lourenço recomendou aos recém-nomeados rigor e agilidade para melhorar ainda as relações diplomáticas. Ao Secretário de Estado, aos embaixadores, à Vice-Governadora, gostaria de aproveitar esta ocasião apenas para desejar-lhes muitos sucessos nas funções que a partir de agora vão desempenhar. Têm ou vão ocupar funções em diferentes áreas. O importante é agradecer o nosso país ali onde vocês estiverem, quer aqui dentro do país, no caso do Secretário de Estado, da Vice-Governadora, como fora do país, no caso dos nossos embaixadores. Portanto, votos de muito sucesso. As palavras do Presidente da República. Foi suspensa a reunião conjunta coordenada pela 5ª Comissão da Assembleia Nacional, destinada à apreciação e discussão e votação dos relatórios parecer conjuntos de execução orçamental financeira e contas da Assembleia Nacional referentes ao exercício econômico de 2020 a 2023. Vamos em direto agora com a Fernanda Gonga. Vamos acompanhar a matéria. A reunião foi suspensa e será remarcada para uma nova data a ser anunciada. Os deputados manifestaram dificuldades na análise dos documentos devido à insuficiência de dados e à falta de acesso prévio aos relatórios. Segundo estes, as comissões especializadas não receberam os documentos necessários para a apreciação do relatório referentes aos exercícios de 2020, 2021, 2022 e 2023, o que inviabilizou a tomada de decisão. Houve também questionamentos sobre a descaracterização do relatório e a necessidade de distribuí-lo previamente às comissões antes da discussão em plenária. Todavia, a mesa da Assembleia decidiu pelo adiamento da reunião.
para que o processo ocorra com maior transparência e rigor técnico. Vamos a mais uma pausa. No regresso temos outras novidades que marcam a atualidade. Até já. Estamos de volta com outras matérias que marcam hoje a atualidade. E neste mês especial da mulher, histórias inspiradoras de mulheres que desafiam os limites da força feminina passam a ser exibido em série aqui na Rede Girassol. Hoje você vai conhecer a história de uma mulher que descobriu a paixão pelo trabalho através da mecânica automóvel. Bairro 11 de Novembro. A mais ou menos 15 quilómetros, conhecemos a Rosa. A jovem mulher de apenas 20 anos começa a jornada cedo, com empenho e dedicação. Eu trabalho como mecânica de reparação de caixa de velocidade já há 4 anos, tirando o ano em que eu estava aprendendo, aprendizado. Antes, porém, de eu passar pelo curso de mecânica, eu já estava aprendendo. Foi uma fase muito especial porque eu não sabia nada. Fui aprendendo desde o início ao fim, que é o início que é os números das chaves, e até quando eu fui descobrir as avarias e tudo mais. Com jeito, ela abre a caixa de velocidade. A componente mecânica que transmite potência ao motor para as rodas do veículo é a sua favorita. O trabalho não é fácil e muitas vezes custa o sangue. Dá-lhe jeito. É comum. É normal aqui. É neste cenário que diariamente a Rosa desempenha a sua atividade. O cenário de graxa e peças não a intimidam, muito pelo contrário, só a animam. Ela é mais uma nas estatísticas das mulheres que quebram as barreiras do género e do preconceito. A carreira conseguida por puro gosto nem sempre foi fácil. Já chorei por não conseguir montar um carreto, mas depois aprendi e foi a fase de aceitação dos clientes. Ainda foi algo muito estranho. E as pessoas, quando me viam, mulher aqui, uns gostavam, outros criticavam, mas a maior parte gostavam. Uns só diziam, mulher aqui não vai demorar, vai desistir. E eu continuei para provar o contrário. Mas hoje, Rosa se mostra orgulhosa. É muito bom, porque eu sou chefe deles. Eles me vejam como uma prioridade. Mais do que simpatia, Rosa conquistou a confiança dos colegas. É agradável ver uma mulher a fazer os trabalhos que poderia ser um homem. E é louvável. A presença dela nos faz bem. Tendo só a única menina na oficina, e com conhecimentos diferentes de nós, é louvável. Rosa é a única mulher da oficina. E apesar das diferenças, aqui o trabalho corre de forma harmoniosa, mesmo nos chamados aqueles dias da natureza feminina. Muitas das vezes ela, quando não está bem disposta assim, fica no cantinho dela, está aí às vezes no escritório sentada. E nós temos aquela tendência, às vezes, de chegar lá, querer brincar com ela chama mesmo aquela atenção, nós não estamos bem para brincar. E se você voltar a repetir 2, 3 vezes, ela se exalta, grita logo. Uma jovem muito batalhadora. Ela é alguém que trabalha, parece ser homem,
E quando ela está trabalhando, você nem dá conta que é uma menina que está aí. Você vê aquele espírito de homem. E como ela mesma diz, se tem lucro, não há caixa que sobra. Todo esforço vale a pena. Se eu tiver com uma boa disponibilidade e tiver cliente, e fala o dinheiro. Umas 3, 4, depende da garra naquele momento. Vamos indo. As notícias terminam aqui. Obrigada pelo carinho de sempre. Já a seguir tem desporto na Rede para ver. Boa tarde. Fique em paz.